Meu nome é Elisama Messias, eu sou pedagoga, minha formação é em pedagogia, com mestrado em educação. A minha pesquisa de mestrado ela ocorreu com a temática da implementação da Lei 10.639 pelo município de Recife. E mesmo antes de fazer essa pesquisa, eu já tentava trabalhar com a perspectiva da educação das relações étnico-raciais. Eu sou professora da Rede Municipal do Recife desde 2003. Já trabalhei também com formação inicial de professores, tanto em universidades como a rural, como a federal, assim também como em faculdades privadas, né? E nesse trabalho de formação inicial de professores, assim como o meu trabalho com os jovens e com as crianças, eu sempre tentei introduzir o debate das relações étnico-raciais. No primeiro momento, os desafios eles diziam respeito à escassez de material, à escassez de uma literatura infantil, né, que pudesse estar trazendo a criança negra sendo representada de maneira positiva, de maneira interessante, né, fugindo de estereótipos do escravo, do coitadinho. Hoje a gente já pode contar com esse tipo de material, com esse tipo de literatura. Um outro desafio muito grande de desenvolver esse trabalho é a questão da própria formação, né, que nós tivemos, tanto a formação inicial, por exemplo, a minha formação enquanto pedagoga, ela tocou de maneira muito superficial a temática das relações étnico-raciais, mas eu tive contato com essa temática a partir da minha participação nos movimentos sociais e também na formação continuada. Eu participei de uma formação que foi coordenada pela Gestos, que é uma ONG aqui do Recife, que abordava tanto a questão racial quanto a questão de gênero. E essa formação era uma formação continuada em serviço, né? Uma formação continuada, porque eu já trabalhava na rede municipal, então como professora, eu, assim como outros professores, participaram dessa formação da Gestos. Um outro momento importante foi do curso de promoção da igualdade racial, que foi um curso promovido pela Secretaria de Educação do Recife, em parceria com o PNUD, dentro do Programa de Combate ao Racismo Institucional. Então foram momentos importantes, mas ainda assim foram momentos de certa forma pontuais, porque não houve um processo de continuidade, né, desse momento, e também limitado porque não atendia o universo dos professores da rede municipal. Na Prefeitura do Recife, que é o local que eu trabalho atualmente, houve um determinado momento em que essa temática era pautada de maneira mais contínua, de maneira mais sistemática. De uns anos para cá, a gente percebe um certo apagamento dessa discussão no âmbito municipal. Por exemplo, muitas vezes falta um aporte financeiro para que a temática ela seja trabalhada, ela seja discutida de maneira contínua, de maneira consequente, para que sejam produzidos materiais. Então a gente percebe que houve um certo arrefecimento. Em um determinado momento havia uma série de ações, é o momento, por exemplo, em que eu faço a minha pesquisa do mestrado. Nesse momento é criado o Grupo de Trabalho da Educação das Relações Étnico-Raciais, que é o GTRE, dentro da Secretaria de Educação do município do Recife, né? Esse GTRE ele começa a dialogar com as demais secretarias e com a sociedade civil, mas hoje em dia a Secretaria de Educação ela propõe um outro formato, uma outra configuração, e aí a sociedade civil, os movimentos sociais, eles deixam de participar dessa construção. Ao deixar de participar dessa discussão e dessa construção, há sim um recuo
e que a política ela deixa de acontecer, ela deixa de ser realizada. Por exemplo, a gente tem na Prefeitura do Recife programas de distribuição de livros de literatura infantil, não é? Mas que num primeiro momento essa literatura infantil ela foi adquirida, foi distribuída para todas as crianças da rede municipal, mas não passou por uma análise desse GTR. Então alguns desses livros, não é? Eles reproduzem sim estereótipos, preconceitos em relação ao povo negro, né? Visões assim muito limitadas sobre a própria história, né, do negro no Brasil. Então houve um momento em que havia uma preocupação maior e um controle maior a partir da participação da sociedade civil, mas hoje esse controle e essa política ela está bastante arrefecida, não é, dentro do município do Recife. O trabalho que é feito, o GTR, ele ainda existe, mas ele ainda é pouco valorizado e há uma certa invisibilidade desse grupo dentro da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Recife. Atualmente, eu trabalho como coordenadora pedagógica de uma escola municipal que faz parte da Secretaria de Educação, mas que não atende à educação básica. É uma escola de formação em arte, então é uma escola que oferta cursos profissionalizantes e oficinas na área de teatro, de música, de dança e de artes visuais. A escola que eu trabalho, que é a Escola Municipal de Artes João Pernambuco, no bairro da Várzea, atende um público de jovens, adultos e também um público infantil, mas em menor quantidade. E a gente percebe, por exemplo, nessa escola, e aí eu estou falando do lugar que eu trabalho atualmente, né, que a gente percebe uma falta de preparo e uma ausência dessa discussão no meio das artes, que é o objeto da Escola Municipal de Artes João Pernambuco. A gente tem um currículo, por exemplo, em música, que é um currículo que se baseia numa tradição erudita. Por mais que os professores eles flexibilizem em relação ao repertório, mas é muito forte a tradição erudita, que eu acho que não precisa ser deixada de lado, mas eu não posso colocar ênfase, né, no erudito e deixar de lado a construção local da música, onde a gente tem, no bairro da Várzea, por exemplo, o coco, o maracatu, né, os maracatus, os diversos tipos de coco, onde a gente tem uma série de manifestações culturais e de produção de arte e de cultura, né, que valoriza os povos negros, os povos indígenas e que a escola acaba não inserindo. Por exemplo, a gente faz o levantamento dos instrumentos musicais que tem na escola de música, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, no bairro da Várzea, e a gente não tem instrumentos de pele. A gente não tem instrumentos, né, que dialoguem, né, de maneira protagonista, né, com a história da nossa música, da nossa cultura, né, no bairro da Várzea, na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Aí a gente tem um rol de instrumentos a serem comprados, que ainda não foram comprados, mas que não inclui instrumentos de pele. Né? A gente tem flauta, piano, violino, que é massa, que eu acho que tem que ter, mas uma coisa necessariamente não exclui a outra. O trabalho, né, dentro de uma escola como essa, uma escola de arte, com a educação das relações étnico-raciais, ele perpassa o currículo e a forma como o currículo dos cursos de teatro, de música, de dança e de artes visuais, eles estão estruturados. E atualmente é um currículo que não coloca como protagonista a arte e a cultura produzida pelo povo negro, por exemplo. É um processo de construção, né, e de discussão dentro da escola para que isso possa ser vivenciado.
Esse tipo de discussão, ela passa pela formação dos nossos professores, né? Como é que esses professores de música, eles foram formados e que tipo de saber, né, eles reproduzem, eles transmitem. Então é um saber que tem como matriz cultural a Europa. Então é um saber eurocêntrico, né, que coloca uma perspectiva monocultural. Aquilo que é produzido, aquilo que é contemporâneo, aquilo que dialoga com as culturas da periferia, as culturas urbanas, o eletrônico, o maracatu, o coco, que faz parte da cultura urbana, né, da nossa região, da nossa cidade, nada disso é incorporado no currículo de música da nossa escola de arte. E isso, na minha opinião, é um problema. Existe também na nossa escola determinadas situações em que os alunos eles apontam, não é, a vivência e a prática de situações mesmo de racismo, de LGBTfobia. Então isso acaba ocorrendo no cotidiano e que a gente, quanto coordenador pedagógico, acaba tendo que mediar, que construir junto com os professores e junto com os alunos. E aí a gente coloca que com a aprovação da Lei 10.639, 11.645, a gente tem, não é, uma certa visibilidade dessa questão, né? Afinal de contas, são leis federais que alteram a LDB, né, que é a Lei Maior da Educação, e que a maioria dos professores, de uma forma ou de outra, já ouviu falar, mas que na maioria dos casos não tiveram um estudo mais profundo sobre a lei e sobre os conteúdos que essa lei coloca como obrigatório. As leis, elas são importantes, não é? Elas são fundamentais para que haja mudança, mas elas por si só não são suficientes. É preciso, não é, que além da lei federal, que além da LDB, exista sim uma pressão local, que, né, na minha opinião, essa pressão precisa ser realizada, sim, pela sociedade civil, pelos movimentos organizados, para que haja um plano municipal, por exemplo, para a implementação da educação das relações étnico-raciais. Por que não? Se existe uma lei federal, se existe um plano nacional para a implementação da educação das relações étnico-raciais, por que não um plano municipal, não é? Que contemplasse todas as escolas da rede municipal do Recife? As duas leis, elas são importantes, mas por si só elas não dão conta daquilo que precisa ser feito para que seja reparado, né, os danos que a população negra ela vem sofrendo. E esses danos, eles dizem respeito tanto à questão material mesmo, né, do não acesso à moradia, a emprego de qualidade, a educação de qualidade, a saúde de qualidade, como esses danos também, eles dizem respeito a estigmas, estereótipos, visões pré-concebidas, né, preconceitos e discriminações que a escola, do jeito que está estruturada, ela não cria isso, mas acaba contribuindo para que isso continue. Nesse sentido, os movimentos negros e os movimentos sociais, eles têm uma importância muito grande, no sentido de pressionar os governos, no sentido de estar contribuindo, não é, nesse processo de formação continuada, no processo de reivindicação, nas pautas, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. Não é? Se não fosse esses movimentos, por exemplo, a gente não teria nem a lei. A gente avança quando tem a lei, mas a gente ainda tem uma escola pautada num processo de monocultura, num processo em que há uma hierarquização e dentro dessa hierarquização a contribuição do povo negro e do povo indígena, ela é subalternizada, ela é colocada numa escala de inferioridade, não só dentro da escola básica, mas dentro do teatro, da música, da dança, das artes visuais. É um trabalho de construção coletiva,
que não cabe a imposição, porque eu não quero sair de um polo para outro, né? Eu não quero passar a impor uma determinada matriz cultural, mas eu quero que essas matrizes culturais, né, a africana, a indígena, ela possa ter o seu lugar, não é, na história, e que esse lugar não é um lugar subalterno, não é um lugar inferior. Pelo contrário, é um lugar fundamental, é um lugar estruturante em todos os campos de conhecimento, e nas artes não é diferente. Eu me chamo Gilson José de Santana e tenho como formação licenciatura em Educação Física, formado na Espanha, em formação de dança Afro-Jazz na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Popularmente conhecido na capoeiragem como Mestre Meia-Noite. Tenho 60 anos de idade. Sou um dos instrutores, monitores e professores e educador do Centro de Educação e Cultura da Aremanungo, onde criamos uma metodologia bastante eclética, voltada para as questões da etnia e suas ramificações, né, onde o adjetivo e o substantivo das pessoas possam ser incluído numa educação mais básica, de formação afrodescendente, afro-ameríndia, onde podemos exercitar todo o conteúdo da dinâmica pedagógica através da expressão corporal, voltada para a questão da dança, da música e do teatro, onde desenvolvemos com crianças e adolescentes e adultos toda essa informação. O Centro de Educação e Cultura da Aremanungo, atualmente, faz 30 e poucos anos que vem atuando, levando como exemplificação a capoeira, o frevo, o maracatu, o afoxé, o maculelê, e como também as questões afro-indígenas, que é o caboclinhos, não é? Vem os toré, os foguetos e as danças populares do Nordeste, onde podemos exercitar também a questão psicológica do ser humano enquanto dinâmica de exercício, criada com a conclusão de que possamos fortalecer não só da nossa identidade cultural, mas nossa identidade da formação étnica. Hoje levo para o Ministério da Saúde toda essa pedagogia, essa metodologia, onde o berimbau, o atabaque e os instrumentos de percussividade, como o corpo em movimento, faz valer um sentido lógico e eminente da saúde e preservação e manutenção, da que a saúde ela possa ter uma grande valia, já que a criança é um futuro, a sua identidade será muito mais. O Centro Cultural da Aremanungo ele tem uma abertura viável a todas as pessoas que buscam sua identidade, não só cultural, mas uma identidade onde possa prevalecer, não é? A mostragem do seu potencial, do seu aprendizado e em apresentações, em construir não só a sua teoria prática, mas também construir seus próprios instrumentos de vocação e de evolução para que possa ter um desenvolvimento maior. A abertura da chegada das pessoas no Centro Cultural da Aremanungo é bastante viável, desde que ela se identifique com a sua etnia, seus valores, que busque a sua própria característica. Então há uma troca. Quando há uma troca de valores para um crescimento, há um pagamento, há uma desenvoltura de
sabe, de progredir dentro desse processo, dos valores não só sentimentais, materiais, mas também de valores, sabe, de ideais. Então precisamos cada vez mais acreditar que a fertilidade que existe em cada ser humano possa ser valido e ser estudado e aprendido a cada dia, a cada instante, a cada geração. E o W foi criado para dar essa abertura da harmonia, né? Ou seja, da comunhão, a reunião, a legião de pessoas que possamos dividir, compartilhar todo um processo de que acreditamos que se um dia eu ouvi um grande mestre enquanto criança que eu seria o futuro, e hoje eu estou aqui e digo para uma criança: tu és o futuro do amanhã. Meu nome é Gabriel Livo, tenho 24 anos, sou estudante do 7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo em uma instituição privada. Eu escolhi um curso extremamente elitista, sempre foi meu sonho fazer arquitetura. Eu imaginava mil coisas quando eu pensava em fazer arquitetura, só que quando a gente chega dentro da academia a gente vê que são coisas completamente diferentes. Lá eu faço parte de um grupo de estudo das relações étnico-raciais e a gente tenta desenvolver dentro da instituição alguns trabalhos com esse tema. Só que não é fácil desenvolver trabalho abordando o tema das relações étnico-raciais. Primeiro que não tem um interesse muito grande da instituição em abordar esse tema, e também os alunos eles não se interessam tanto, principalmente os alunos não negros. Não é um assunto que os interesse. Então fica bem complicado. Mesmo assim, a gente tenta desenvolver esse trabalho, a gente consegue ainda fazer algumas rodas de diálogo, a gente tenta ocupar os espaços que tem lá para estar conversando sobre esse tema, mesmo com as dificuldades. A gente sabe, mesmo com a lei que fala que toda instituição de ensino, desde o primário até a graduação, tenha que abordar a história da África, não só a história da África, mas as questões indígenas também. A gente sabe que existe essa lei, as instituições sabem que existe, mas elas não abordam. Tanto é que no curso de arquitetura que eu faço, a gente tem dentro do curso cadeiras que falam da história, vários tipos de histórias, mas a história africana ela é ignorada. Tanto é que uma vez, eu acho que eu estava no segundo, fui no 3º período, e um professor super inteligente, ele, tipo, massa, ele conseguia captar pelo menos a minha concentração, e ele teve uma vez que ele falou simplesmente que ele achava muito foda a história da África. No entanto, o curso, ele tinha, o mundo estava conectado na história da Europa, então ele teria que falar da Europa, então não ia tocar no assunto África. Naquela época eu nem sabia que existia uma lei que obrigava, então eu fiquei, aceitei, né? Hoje seria diferente. E tem uma coisa boa dentro do meu curso, é que lá tem uma cadeira específica. Você não consegue encontrar em todos os cursos, não, alguns por aí tem. Mas lá tem uma cadeira que é área de interesse social. Que foi aí que eu comecei a me identificar. Eu comecei a me identificar muito com urbanismo, e quando eu comecei a cursar essa cadeira, eu me apaixonei. Aí eu vi, não, é isso que eu quero, a arquitetura social, ser um arquiteto social. Só que só tem essa cadeira e o resto você tem que se virar, porque eles formam mesmo, a ideia lá é formar arquiteto para fazer casa para rico, para fazer construção para rico. Por mais que tenha assim, algumas pessoas dentro do curso que tenham uma visão mais aberta, que queiram fazer outras coisas, que tentam ali auxiliar para outros caminhos, a visão da instituição em si é fazer arquiteto para rico. E a gente sabe que quando a gente fala das questões raciais e quem são as pessoas ricas, que cor tem essas pessoas ricas, e quem são as pessoas pobres que têm o direito à arquitetura negado, né? Mas enfim, falando um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve lá, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais, e das dificuldades, a gente tenta criar alguns debates, alguns diálogos, levar universitários, graduados, já formados, tudo isso para tentar falar e abrir a mente da galera, entendeu, sobre essas questões. A gente tem reuniões semanais que a gente faz atividades, desde leitura de textos, a gente estuda os textos para depois apresentar,
E já aconteceu até a gente, esse semestre passado, 2017.2, no Dia da Consciência Negra, a gente desenvolveu dentro da instituição, com muita dificuldade, com muito perrengue, correndo atrás. Pela primeira vez a gente criou uma exposição com muitos corpos e rostos negros ali. A gente saiu, fez um trabalho de formiguinha mesmo, a gente saiu de sala em sala, a gente saiu passando nos corredores e conversando com os alunos sobre as questões mesmo, essas questões raciais. A gente colheu relatos de racismo, a gente colheu dados que mostravam, por exemplo, a quantidade de negros no Brasil, pessoas que se autodeclaram negros. Mulheres negras, elas sofrem mais violência quando vão ter bebê que mulheres brancas, a violência obstetra. Então tudo isso a gente saiu colhendo e fez uma exposição mesmo dentro do hall da faculdade para que as pessoas tivessem consciência disso, saca? Fora esse trabalho de exposição que a gente faz, a gente também tenta dialogar com a própria instituição, porque a gente sabe que não é fácil. Como o núcleo é um núcleo da instituição, a gente precisa de recursos da instituição. Entende? E tipo, é bem complicado mesmo. A instituição particular não está tão interessada. Está interessada de divulgar no comercial, que é uma faculdade inclusiva, que é uma faculdade da diversidade, de apoiar, porque isso dá grana agora, né? Mas tipo, dentro, quando você entra na instituição, você vê que não, que os corpos que estão lá são... A maioria dos alunos são alunos brancos. Quando você vê, lá onde eu estudo, no caso, é um hall gigante e existem 2 murais dos 2 lados. E você olha, você não se sente representado, tá ligado? Os professores, pouquíssimos professores negros, os que tem são demitidos assim sem motivo algum, saca? E você se sente tipo ilhado. A sensação, exemplo, esse semestre que passou foi um semestre extremamente complicado para mim, que o que me salvou dentro da instituição foi exatamente esse núcleo. Era como se fosse um quilombo que eu tinha lá, um local de apoio, porque não foi fácil. Os professores, tipo, nem aí para essas questões, tá ligado? Que não são só minhas, tipo, eu não sou o único aluno negro lá, tá? Tem assim, muito entre aspas, né? Ainda são poucos. Mas as questões raciais eles não levam em consideração. Na minha vida inteira eu não tive ensino de África. Tipo, eu vim me descobrir, me reconhecer como negro não tem nem 3 anos. Tá ligado? Porque antes eu jurava que eu era branco. Ou então eu ficava sofrendo, dizendo, ai que merda, eu não sou nem preto nem branco. Porque eu não sabia, tipo, o que me identificava como negro, o que identificava a pessoa como negro e como branco. Tá ligado? Eu não sabia o que eu deveria, que tipo, eu tinha coisas ali que menos ou mais aquilo me definia como algo. Eu tinha uma definição, mas eu não enxergava essa definição, tá ligado? Eu era alguma coisa, só que as pessoas fecharam meus olhos para que eu não enxergasse o que eu era. E o verbo amar se fechou nesta canção, amor, proclamando que amar é viver contra todas as formas de dor. E o verbo amar se fechou nesta canção, amor, proclamando que amar é viver contra todas as formas de dor.